Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu te convido a fazer uma breve reflexão comigo a respeito de um tema. Que tema é este? Por que existem falsos profetas? Os falsos profetas são os instrumentos que o diabo usa com dois propósitos. Primeiro, promover o caos e a confusão entre as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Pois é através do caos e desordem que o diabo tem a oportunidade de reinar. É através do caos e da confusão que ele implanta as heresias, que faz com que as pessoas se afastem cada vez mais do evangelho verdadeiro. É através desse caos que ele promove divisões, partidarismos dentro das igrejas e em meio aos homens. Dividir para conquistar, sabe? É através desta confusão que surgem as revoltas contra lideranças, líderes, do mesmo jeito que ele fez no céu. A mesma vaidade que o expulsou do paraíso, ele usa para levantar falsos profetas para falar em nome de Deus e assim promover a confusão e desordem. E então, como o povo de Deus dividido e enfraquecido, ele tem mais liberdade para agir. Quantas igrejas fecharam por causa das confusões e divisões? Quantas pessoas se levantaram contra seus líderes e racharam igrejas e denominações por pura vaidade? E nessa confusão, enquanto o povo de Deus se divide por vaidade, o império das trevas cresce cada vez mais e se fortalece ainda mais. Dividir para conquistar. Simples assim. O segundo propósito seria o principal. É promover o descrédito do Evangelho, ou seja, fazer com que a palavra de Deus perca a sua credibilidade, para assim ele, o diabo, promover o engano e a apostasia, que seria a rebelião contra Deus. Pois com tantas profetadas que tem por aí, o verdadeiro Evangelho acaba caindo em descrédito, porque todo mundo está falando em nome de Deus. E aí o número de ateus e incrédulos aumentam ainda mais, então surge a apostasia, que é a rebeldia contra Deus. Porque quem acredita nesses pseudos homens e mulheres de Deus ficam desiludidos, começam a perder a fé. E como consequência disso, começam a acreditar nas heresias ou no engano promovido pelo diabo. Aí muitos vão dizer, né? Ah, a pessoa acreditou porque quis. Mas se você se esquece que nós prestaremos conta de cada alma que empurramos para o inferno. Porque isso vai acontecer. Com o descrédito do Evangelho, mais e mais pessoas acreditarão nas mentiras de Satanás e menos importância darão à palavra de Deus. Por isso devemos ter muito cuidado ao espalhar profecias por aí. Além de estarmos atentos também aos falsos profetas, para não espalharmos as suas mentiras e acabarmos por promover a expansão do reino das trevas. Não é à toa que a palavra de Deus nos alerta sobre várias e várias vezes, né, sobre os falsos profetas. A palavra de Deus nos alerta nos evangelhos, também nas cartas doutrinárias, sobre os falsos profetas. Inclusive, a Bíblia nos dá vários exemplos de como falsos profetas desviaram muitos cristãos do caminho de Deus e perverteram a fé de muitos. Como exemplo disso, temos o próprio Jesus Cristo, que alerta no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 24, que diz: Inumerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se então alguém vos disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente, assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ele está ali dentro de casa, não acreditem. E aqui nesse texto em particular, Jesus está falando do princípio das dores, período que antecede a aparição do anticristo. E nós nunca vimos tantas falsas profecias e heresias como temos visto atualmente. Então, como saber se a profecia é falsa ou verdadeira? Primeiro, toda profecia deve coadunar com a palavra de Deus. Qualquer palavra dita pelo homem que não esteja de acordo com a palavra de Deus deve ser rejeitada. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não se contradiz com a sua palavra. Segundo, toda palavra que é de Deus se cumpre. Deus é fiador de suas promessas, logo, se a profecia dita não se cumprir, aquele que a profetizou deve ser ignorado e nunca mais ouvido.
Terceiro, qualquer profecia que visa a exaltação do homem é apenas vaidade. Também não é de Deus. Toda a glória é dada a Deus e Deus não divide sua glória com ninguém. E cá para nós tem muita gente vaidosa por aí querendo aparecer mais do que Deus. É a famosa síndrome de Lúcifer. Está cheio de gente querendo colocar o próprio nome acima do trono de Deus. Tem muita gente querendo ser adorada. Infelizmente esse número vem crescendo ainda mais para a vergonha do Evangelho. Outra pergunta que ouço muito: por que muitos ainda dão créditos aos falsos profetas? É porque o povo gosta de desgraça. Parece que está no DNA do ser humano, pois a coisa mais difícil de ver é alguém espalhando uma boa notícia, mas falou que é desgraça, todo mundo quer ser o primeiro a contar, mesmo que seja uma grande mentira, mesmo que seja algo aparentemente absurdo. O povo de hoje perdeu um pouco do senso de responsabilidade. Ouve determinado assunto, nem procura verificar a fonte, se é realmente real, se é verdadeiro ou confiável, mas já quer passar para frente, porque está interessado em receber likes, curtidas, e nem pensa na possibilidade daquele troço virar uma bola de neve tão grande capaz de provocar outra desgraça ainda maior. E o pior de tudo é que quando fica comprovado que aquele assunto não passou de uma grande farsa, de uma grande mentira, quem passou o assunto para frente não se retrata, não pede desculpa, o que é a maior de todas as covardias. Mas por que ainda dão ideia para os falsos profetas? O cara já falou um monte de bobagem, já errou várias vezes, e todas as profecias não se cumpriram. Por que ainda o escutam? É porque, de certa forma, o povo gosta de ser enganado, de se passar por vítima, de ser iludido. Não pode escutar uma notícia ruim, uma palavra que massageia o ego, que engole, que acaba caindo ou acreditando. Isso não vem de agora, gente, é desde o paraíso. Bastou a serpente falar para Eva que ela seria como Deus, que ela já foi logo desobedecendo a Deus e caindo em pecado. Da mesma forma, as pessoas perderam o temor a Deus. Tanto quem profetiza as mentiras, quanto quem as espalha. Não pensam no resultado, não pensam nas consequências. Analise o cenário atual. Por que estão aparecendo tantos falsos profetas? Para provocar apostasia, rebelião contra Deus, conforme disse anteriormente. Por quê? Porque será o período de grande apostasia que o anticristo surgirá. Está escrito lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. A Bíblia, ela dá várias orientações sobre como tratar o falso profeta. Eu gostaria de citar uma, por exemplo, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do verso 1, está escrito: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O apóstolo Paulo também orienta na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 19, onde está escrito: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, não é para sair por aí acreditando à torta direita, sem antes julgar o que foi dito, mas verificar se a profecia, se aquele assunto está de acordo com a palavra de Deus. Se quem está dizendo está apenas querendo se autopromover, se a profecia que tal profeta disse já se cumpriu. Deve ter muito cuidado e responsabilidade. O povo de Deus está sendo enganado, destruído e se perdendo por falta de conhecimento, conforme Deus diz no livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. O povo está errando e acreditando em qualquer coisa, porque não conhece as Escrituras, conforme o próprio Jesus disse em Mateus 22, 29. E por que? Vem aquela pergunta: por que continuam a crer ou seguir mentirosos? Eu respondo: é por orgulho e por vergonha. Orgulho e vergonha de admitir que estavam errados. Não querem admitir que estavam errados, que foram enganados e usados. Então preferem a estupidez de continuar no erro do que a lucidez de admitir que estavam errados. Não é à toa que existe uma máxima que diz: errar humano, permanecer no erro é burrice. Contudo, não se trata mais de burrice ou ignorância. Se trata de maldade mesmo. Porque, como o próprio Jesus disse no Evangelho, segundo Mateus capítulo 24, a iniquidade se multiplicou e o amor se esfriou. São tempos sombrios que estamos vivendo,
Estamos descobrindo o pior do ser humano, estamos comprovando que este tempo está sendo preparado para a aparição e manifestação do anticristo. É o princípio das dores. Eu quero finalizar com uma palavra de Deus para os falsos profetas e todos aqueles que ousam falar o que Deus não disse. Essa profecia está na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, a partir do verso 11, onde está escrito: tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as iniquidades deles, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos e nelas cairão. Trarei desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Isso e muito mais está escrito lá. Depois leia. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, também tem muito mais. Mas eu gostaria de me ater a só mais um texto, para que esse vídeo não fique muito extenso. Outro texto está lá em Tiago, capítulo 3, verso 1, onde está escrito: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Seremos julgados com maior rigor. Se isso não traz temor ao seu coração, não sei mais o que trará, porque essa profecia se cumprirá. Não é porque eu disse, é porque está escrito. Pense bem antes de dizer que Deus disse ou falou isso ou aquilo, porque nós vamos prestar contas de cada palavra que sair de nossa boca. Arrependa-te, peça perdão a Deus, ande e fale prudentemente. Lembre-se de que Deus é amor, mas também é justiça. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e mantenha sempre viva a esperança.